Eu tenho 91 anos e no dia 5 de julho do ano passado, eu sentei numa cadeira da sala de jantar da minha própria casa e ouvi meus 3 filhos decidirem o que fazer comigo, como se eu fosse um móvel velho demais para continuar na sala. Eles não me perguntaram, eles conversaram entre eles e eu ali sentado, ouvindo cada palavra como se fosse uma sentença de morte. O Marcelo, meu filho mais velho, falou primeiro. Ele sempre foi direto. Herdou isso de mim. Pai, a gente precisa falar sobre a sua segurança. Depois daquela queda, a gente não tem mais paz. Você mora sozinho. Se acontecer de novo, você pode morrer antes de alguém te achar. A Regina, minha filha do meio, segurou a mão dele e completou. Papai, a gente achou uma residência muito boa. Tem enfermeira, tem atividades, tem gente da sua idade. O senhor não vai ficar sozinho. O Paulo César, o caçula, nem olhou para mim. Ficou mexendo no celular e só disse, é o melhor para os 2 lados, pai, para o senhor e para a gente. Residência. Eles nem tiveram coragem de falar a palavra certa. Asilo. Eles queriam me enfiar num asilo. Eu fiquei em silêncio, não porque concordei, mas porque, pela primeira vez em 91 anos, eu senti vergonha. Vergonha de ter virado esse peso. Vergonha de ter caído daquela escada idiota tentando trocar uma lâmpada. Vergonha de ter passado 3 horas no chão da cozinha, gemendo feito bicho ferido, até a vizinha me ouvir. E a pior vergonha de todas, saber que meus filhos olhavam para mim e não viam mais o pai. Viam um problema a ser resolvido. 3 dias deitado na cama pensando. 3 dias ouvindo o trem das 6:30 da tarde passar, chacoalhando o chão da casa, me lembrando que eu já fui o homem que consertava aqueles trilhos. 3 dias segurando aquela chave inglesa enferrujada que eu trouxe da ferrovia, girando ela entre os dedos, tentando entender como eu cheguei ali. Como o homem que segurou dormentes de 300 quilos, que levantava às 4:30 da manhã por 42 anos sem reclamar, virou esse velho que os filhos querem esconder num quarto com grade na janela? No 3º dia, eu levantei. Tomei meu café caboclo fervendo, no copo americano 3 colheres de açúcar, mexendo devagar. E tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia brigar com eles, não ia gritar, não ia bater na mesa e dizer que eles eram ingratos, porque eu sabia que se eu fizesse isso eu perderia. Gritar é o que velho faz quando não tem mais argumento. Eu precisava provar, não com palavras, com atitudes. Liguei para o Marcelo e falei, me dá 90 dias. Se em 3 meses eu não provar que ainda dou conta da minha vida, eu vou para o lugar que vocês escolherem. Mas me dá esse prazo. Ele hesitou. A Regina chorou no fundo da ligação, mas eles aceitaram. 90 dias. Minha última chance de morrer sendo eu mesmo. Eu passei 70 anos da minha vida construindo uma mentira. A mentira de que homem de verdade não pede ajuda. Que autonomia é fazer tudo sozinho até cair morto, que qualquer dependência é sinal de fraqueza. Eu olhava para os meus vizinhos mais velhos, aqueles que os filhos levavam no médico, que precisavam de ajuda para trocar o gás, e eu pensava, comigo nunca vai ser assim. Eu vou morrer de pé, não de joelhos. Quando eu trabalhava na ferrovia, eu era o cara que resolvia. Trilho torto, eu consertava. Dormente podre, eu trocava. Ponte com rachadura, eu subia lá com a minha equipe e resolvia. Eu era o mestre de linha, o homem que outros homens respeitavam porque eu nunca pedia, eu sempre dava. 14 horas por dia, 6 dias por semana, 42 anos sem faltar um dia sequer. Eu me aposentei compulsoriamente aos 70 e mesmo assim eu continuei sendo aquele cara, o cara que paga todas as contas, o cara que conserta a torneira, o cara que dirige, o cara que decide.
Quando a Cida, minha esposa, começou a ficar doente, eu também não pedi ajuda. Eu cuidava dela sozinho, dava os remédios, levava no médico, fazia comida. Os filhos ofereciam ajuda, mas eu sempre dispensava. Não precisa, eu dou conta, porque no fundo mesmo, eu achava que aceitar ajuda era admitir que eu estava ficando velho, e eu não queria ser velho, eu queria ser eterno. A Cida morreu em 2018, câncer de pâncreas. Nos últimos dias dela no hospital, ela segurou minha mão, aquela mão fina dela, com a pele quase transparente, as veias roxas saltadas, e disse uma coisa que eu não entendi na hora. Ela disse: Tião, você é um bom homem, mas você nunca entendeu que ser forte não é fazer tudo sozinho, é saber quando pedir e quando oferecer. Eu beijei a testa dela, disse que ela estava delirando por causa da morfina e saí daquele quarto achando que eu tinha razão, que eu era forte, que eu dava conta, que eu ia continuar sendo o seu Tião, o homem de ferro, até o fim. E 5 anos depois eu estava caído no chão da cozinha sem conseguir levantar, com a cabeça sangrando, gritando por socorro que não vinha. E aí eu entendi, não era força. Era orgulho, orgulho idiota, orgulho que mata, porque eu passei a vida inteira confundindo autonomia com isolamento. Eu achava que para ser independente eu tinha que ser invencível, mas a verdade é que a autonomia de verdade é saber exatamente quando você precisa de ajuda e ter coragem de pedir. E eu nunca tive essa coragem. Eu tive medo. Medo de parecer fraco, medo de perder o respeito, medo de virar aquele velho que eu desprezava, e foi esse medo que quase me jogou num asilo, porque quando você se recusa a aceitar ajuda, você não está protegendo sua independência, você está destruindo ela, sozinho. Tem um dia que eu nunca vou esquecer, um dia que eu carrego como uma cicatriz invisível no peito. 24 de dezembro de 2003, véspera de Natal, a Cida tinha acabado de descobrir que tinha diabetes. O médico mandou ela mudar tudo, sem açúcar, sem massa, sem fritura. E naquele ano, pela primeira vez em 35 anos de casamento, ela não ia poder fazer rabanada. Era 9 horas da manhã. O calor estava insuportável, aquele calor de Minas Gerais que gruda na pele e não solta. Eu estava sentado na mesa da cozinha lendo o estado de Minas, a parte de esporte, como sempre. A Cida estava na pia lavando a louça do café. Eu ouvi ela suspirar. Aquele suspiro fundo que mulher dá quando está segurando alguma coisa dentro. Ela secou as mãos no pano de prato de crochê verde com borda amarela, aquele que a mãe dela tinha feito. Virou para mim e falou baixinho: Tião, o médico disse que eu não posso mais fazer rabanada esse ano, por causa do açúcar no sangue. Eu nem levantei os olhos do jornal, eu só respondi: então não faz. Ela ficou em silêncio, uns 10 segundos. Depois falou de novo, mais baixo ainda. É que é a primeira vez em 35 anos que eu não vou fazer rabanada no Natal. As crianças esperam. A Larissa adora. Eu pensei que talvez você pudesse. Aí eu fechei o jornal. Fechei com aquele barulho seco de quem está aborrecido. Olhei para ela e disse a frase que eu me arrependo até hoje. Eu disse: Cida, eu trabalhei 14 horas por dia a vida inteira para botar comida nessa mesa. Cozinha é seu departamento. Se você não pode fazer, ninguém come. Simples assim. Eu vi a cara dela mudar. Não foi raiva. Foi pior. Foi uma coisa que apagou dentro dos olhos dela. Ela deu um sorriso pequeno, daqueles sorrisos que não chegam nem perto dos olhos, e falou: tá bom, Tião, você tem razão. E voltou para a pia. Eu voltei para o jornal achando que tinha resolvido o problema. Cortei o assunto, pronto, resolvido. Não tinha tempo para drama. Eu tinha que ir na rodoviária buscar o Paulo César, que ia chegar de São Paulo às 2 da tarde. Tinha que conferir se o pessoal da elétrica tinha consertado o poste da rua.
Levantei, tomei o resto do café, já estava frio, mas tomei assim mesmo. Peguei a chave do carro e saí. Chegou a noite de Natal. A mesa estava bonita. Tinha peru, farofa, arroz, vinagrete, tudo normal. Mas quando a Larissa, que tinha 8 anos na época, perguntou: "Vovó, cadê a rabanada?", a Cida só disse: "Vovó não pôde fazer esse ano, meu amor." E eu vi uma lágrima descer devagar pelo rosto dela enquanto ela cortava o peru. Ninguém mais falou nada. A gente comeu em silêncio. O que eu não sabia e só fui descobrir 15 anos depois, em 2018, 3 semanas antes dela morrer, é que a Cida tinha ligado para o Marcelo naquela manhã, chorando. Ela pediu a receita de rabanada dele porque ele tinha aprendido com ela anos antes. Ela queria que eu fizesse. Ela queria ver se eu quebraria aquela regra idiota de cozinha é coisa de mulher por ela, se eu faria aquilo por amor. E eu nem percebi o pedido. Ela nunca mais tocou no assunto, nunca mais pediu nada parecido, e eu nunca mais tive chance de fazer diferente. Foi só quando eu caí daquela escada, quando eu fiquei 3 horas no chão sem conseguir levantar, que eu finalmente entendi a mensagem que a Cida tentou me dar. Eu passei 90 dias reaprendendo a viver. E nesses 90 dias eu aprendi 6 coisas que salvaram minha vida. Primeira, competência se prova com rotina, não com discurso. Eu parei de dizer, eu dou conta, e comecei a mostrar. Peguei um caderno velho e fiz uma planilha de papel. Todas as tarefas do dia, tomar remédio às 8, às 2, às 8 da noite, fazer almoço, lavar louça, pagar contas, caminhar 15 minutos. Cada tarefa cumprida eu marcava com caneta verde. No fim do primeiro mês, eu mostrei para os meus filhos 87 de 90 dias completos, sem desculpa, sem drama, só resultado. Segunda, aceitar ajuda pontual não é perder autonomia, é manter ela. Eu descobri que eu estava errando ao recusar toda ajuda. Comecei a pedir ajuda específica e limitada. Pedi para o vizinho trocar a lâmpada alta, mas fui eu que escolhi qual comprar e paguei. Aceitei que a Regina organizasse meus remédios em caixinhas semanais, mas sou eu que tomo e controlo. A autonomia não é fazer tudo, é decidir e coordenar. Terceira, a independência verdadeira é admitir os limites sem desistir da luta. Eu instalei barras de apoio no banheiro, troquei a escada por um banquinho baixo, passei a comprar comida pré-cortada no mercado, adaptei, mas não me rendi. Quarta, orgulho é diferente de dignidade. O orgulho dizia: eu tenho que ser o mesmo de 40 anos atrás ou não valho nada. A dignidade diz, eu valho pelo que ainda sou capaz de fazer hoje, no meu ritmo, com minhas ferramentas. Parei de me comparar com a memória de mim jovem. Comecei a me comparar comigo mesmo da semana passada. Quinta, quem prova por atitudes ganha respeito, quem só briga perde autoridade. Nesses 90 dias, eu nunca mais levantei a voz para os meus filhos. Quando a Regina questionava algo, eu dizia, vem ver minha planilha. Quando o Marcelo sugeria mudanças, eu dizia, tenta comigo por 30 dias, se não funcionar a gente conversa. Transformei confronto em colaboração. Sexta, envelhecer com independência é aceitar que você muda de papel. Você deixa de ser quem resolve tudo e vira quem coordena soluções. Eu não preciso mais ser o homem que carrega o mundo. Eu virei o homem que sabe pedir o carregador certo. Ainda comando minha casa, mas agora comando delegando o que não posso mais fazer e executando o que ainda consigo. Hoje, 1 ano e 3 meses depois daquela reunião, eu ainda moro sozinho na minha casa, a mesma casa que eu comprei em 1972. A casa que cheira a naftalina, Vic Vaporub e óleo de peroba. A casa onde o trem passa às 6h45 da tarde e faz o chão tremer levemente. Eu ainda tomo meu café caboclo fervendo no copo americano, mexendo no sentido anti-horário com a colher de alumínio amassada. Eu ainda seguro minha chave inglesa enferrujada quando estou pensando, mas muita coisa mudou.
A Regina vem aqui 2 vezes por semana, não mais todo dia, porque ela sabe que eu dou conta dos outros 5 dias. Ela traz as compras do mercado, mas sou eu que faço a lista. Ela ajuda a limpar a casa, mas sou eu que decido o que precisa ser limpo. O Marcelo me liga todo domingo às 9 da manhã. A gente conversa 15 minutos. Ele não pergunta mais, o senhor está bem? Com aquele tom de preocupação sufocante. Ele pergunta, e aí, pai, o que o senhor fez essa semana? Porque ele sabe que eu tenho resposta. O Paulo César vem me visitar uma vez por mês quando passa por Juiz de Fora. Ele não fica mais mexendo no celular enquanto a gente conversa. Ele me olha nos olhos. Mas a mudança mais importante não é no que eles fazem, é no que eu faço. Eu tenho um caderno que eu chamo de Caderno da Dignidade. Todo dia de manhã, depois do café, eu abro ele e marco as tarefas do dia. E todo dia de noite, antes de dormir, eu olho o que eu consegui fazer. Tem dias que eu marco tudo verde. Tem dias que eu só consigo marcar metade. Mas eu marco. Porque o caderno não é para provar nada para os meus filhos, é para provar para mim mesmo que eu ainda estou vivo, que eu ainda tenho controle, que eu ainda mando na minha rotina. Eu aprendi a pedir ajuda sem vergonha. Semana passada eu precisava trocar o filtro do bebedouro. Antes eu subiria num banquinho e tentaria fazer sozinho, mesmo sabendo que eu podia cair. Agora eu liguei para o Marcelo e falei, filho, no domingo quando você vier, me ajuda a trocar o filtro? Eu já comprei, está aqui, só preciso de um braço mais firme. Ele veio, trocou em 5 minutos. Me agradeceu por ter pedido. Ele me agradeceu. Porque ele percebeu que eu não estava pedindo porque eu tinha desistido, eu estava pedindo porque eu tinha aprendido. Tem uma foto na geladeira. É da última vez que a família inteira veio almoçar aqui, 2 meses atrás. Domingo, eu fiz macarronada. Não, eu não fiz sozinho. A Regina cortou os tomates, o Paulo César ralou o queijo, o Marcelo mexeu o molho enquanto eu descansava. Mas fui eu que decidi o cardápio, fui eu que coordenei. E quando a gente sentou para comer, a Larissa, que hoje tem 28 anos, olhou para mim e disse, vô, o senhor está diferente, o senhor está mais leve. E ela tinha razão, porque eu larguei aquele peso idiota de achar que eu precisava ser invencível. Larguei o peso de carregar tudo sozinho. E paradoxalmente, quando eu aceitei que eu não podia fazer tudo, eu ganhei de volta o respeito deles. Eles não me veem mais como um peso. Eles me veem como eu sempre deveria ter sido visto, como um homem de 91 anos que ainda está na luta, que ainda acorda todo dia e decide viver, que adaptou, mas não desistiu. Isso eu conquistei provando, não gritando, não chorando, não fazendo drama, mostrando todo santo dia com a caneta verde no caderno que eu ainda sou capaz, no meu ritmo, com minhas limitações, mas capaz. Agora eu vou falar direto para você que está me ouvindo. Não importa se você tem 30, 40, 50 anos, não importa se você está com saúde ou se já sente o corpo pesando. Você precisa entender uma coisa que eu levei 70 anos para aprender. Seu orgulho vai te matar antes da idade. Você acha que ser forte é nunca pedir ajuda? Você está errado. Ser forte é saber exatamente quando e como pedir. Você acha que autonomia é fazer tudo sozinho? Você está errado. Autonomia é coordenar sua vida, decidir o que é importante. Delegar o que você não pode mais fazer sem perder o comando. Você acha que aceitar ajuda é virar um peso? Você está errado. Virar um peso é se recusar a adaptar até que alguém seja forçado a decidir por você. Eu quase perdi tudo porque eu confundi orgulho com dignidade. Orgulho é aquela voz na sua cabeça que diz, eu não preciso de ninguém. Dignidade é a voz que diz, eu vou fazer o possível. Vou pedir o necessário e vou continuar comandando minha vida até o último dia. São coisas completamente diferentes.
E a maioria das pessoas só descobre isso quando já é tarde demais. Se você tem pais idosos, presta atenção, parar de tratá-los como crianças. Eles não precisam que você resolva tudo. Eles precisam que você ofereça ajuda específica, limitada, respeitosa. Não chegue dizendo, pai, eu vou fazer isso para você. Chegue dizendo, pai, eu posso te ajudar com isso como o Senhor prefere. Porque quando você tira a autonomia de alguém sem necessidade, você não está protegendo. Você está matando aos poucos. E se você é como eu era, o cara que acha que pedir ajuda é fraqueza, o cara que prefere morrer a parecer vulnerável, eu te digo, você já está perdendo. Você está perdendo tempo, você está perdendo relacionamentos, você está perdendo a chance de envelhecer com dignidade. Porque um dia você vai cair, todo mundo cai, e quando você cair, você vai ter duas escolhas. Ou você vai ter construído uma rede de pessoas que te respeitam e estão prontas para te ajudar porque você sempre soube pedir e oferecer. Ou você vai ficar sozinho no chão, gritando por socorro que não vem, até alguém decidir por você. Eu tenho 91 anos. Eu podia estar no asilo agora, num quarto pequeno, com grade na janela, tomando remédio na mão de uma enfermeira, esperando visita dos filhos no domingo. Mas eu não tô. Eu tô na minha casa, tomando meu café do jeito que eu gosto, ouvindo meu trem passar às 6h45, segurando minha chave inglesa enferrujada, comandando minha rotina, porque eu provei, não com palavras, com atitudes. E você? O que você está provando? Que você é forte porque faz tudo sozinho? Ou que você é forte porque sabe exatamente quando pedir ajuda e ainda assim manter o controle? A diferença entre essas duas coisas é a diferença entre morrer com dignidade e morrer sozinho. Mude agora, porque o depois não existe. A Cida tentou me avisar. Ela disse que ser forte não é fazer tudo sozinho, é saber quando pedir e quando oferecer. Eu não escutei. Levei 15 anos, uma queda, 3 horas no chão e uma reunião de família sobre me colocar num asilo para finalmente entender. Não cometa o mesmo erro. Você não tem 15 anos. Você não sabe quanto tempo você tem. Ninguém sabe. Então aprende agora, prova com atitudes, marca tuas tarefas com caneta verde, pede ajuda específica sem vergonha, adapta sem desistir, porque dignidade não é nunca precisar de ninguém. Dignidade é saber pedir, aceitar, agradecer e continuar comandando tua própria vida, até o último dia, do teu jeito, no teu ritmo, mas vivo, vivo de verdade. Eu sou o seu Tião, eu tenho 91 anos e eu ainda estou aqui, provando.